Meu amigo vascaíno, uma boa noite, um casaca no seu coração. Mister Paiva define a equipe que vai jogar contra a equipe do Palmeiras amanhã às 16 horas lá em Brasília, no Mané Garrincha. E meu amigo, muitas surpresas num dia que foi muito agitado no Clube de Regatas Vasco da Gama. O Vasco que vai para esse jogo aí contra a equipe do Palmeiras com a cabeça também na Copa do Brasil e assuntos aí relevantes para a gente passar para vocês no dia de hoje. Que dia agitado! Então vamos lá. Peço a você que não é inscrito para você se inscrever no nosso canal. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora aí para o nosso vídeo. Pessoal, o Vasco hoje finalizou a preparação para o jogo contra o Palmeiras. Vai ser um jogaço de bola. Até porque o Palmeiras está valorizando muito esse jogo. Palmeiras que foi eliminado da Copa do Brasil, que foi eliminado também da Libertadores. E o único viés que o Palmeiras tem hoje para título é o Campeonato Brasileiro. Palmeiras que vem aí simplesmente 6 jogos sem perder, e o Vasco também no Campeonato Brasileiro. O Vasco sabe das dificuldades para esta partida aí, tanto que o Vasco da Gama fez muitas modificações aí no plantel. O Paiva colocando ali uma escalação mais conservadora, porque sabe aí que a equipe do Palmeiras é uma equipe muito competitiva. E o Vasco está com a cabeça aí também voltada na Copa do Brasil. Chamou muito a atenção foi a listagem aí dos jogadores relacionados, né? Porque o Paiva cortou aí o Rojas, né? Significa dizer aí que ele vai dar chance aí pro Lincoln, caso precise. Ele também não levou o JP, não levou o Rossi e o Alex Teixeira, certo? Foram surpresas aí, né? O Rossi a gente já sabe que tá fazendo hora extra aí no Vasco. Mas o Alex Teixeira estava sendo ali normalmente colocado à disposição ali, pelo menos entre os relacionados. Bom, o Paiva testou muitas mudanças aí no time do Vasco da Gama, essa é a grande verdade, mas já está definido. O Vasco definido com o Léo Jardim no gol, os nossos dois laterais, o PH e o Piton, os nossos dois zagueiros aí confirmado o retorno do João Vitor ao lado do Maicon, o João Vitor pela direita, o Maicon pela canhota, jogando ali do lado oposto. Confirmado aí o Cocão, treinou como titular, fazendo a dupla de volante ali com o nosso Hugo Moura, portanto o Esforza indo para o banco. Paê começa como titular nesse jogo aí. Havia uma expectativa muito grande para que a gente tivesse aí o Coutinho como titular, mas quem vai para o jogo é o Paê. E eu tô até preocupado, porque o Paê já tem 37 anos de idade, com essa umidade relativa do ar muito baixa lá em Brasília, com a apresentação aí do Paê. E lá na frente, né? Olha como é que o Paiva mudou. O Paiva vai com DVD, certo? David jogando aí como titular lá pela esquerda. O Ryan treinou como titular, está confirmado aí. E o Vegete, essa é a equipe do Vasco, e o Vasco jogando num 4-3-3, tá? O Palmeiras
vai completinho, exceto ali o jogador, o Caio Paulista, que está suspenso, vai jogar o Vanderlan, que é um excelente lateral esquerdo. E vamos ver como que vai ser o comportamento do Vasco da Gama, porque o Vasco vencendo esse jogo, o Vasco simplesmente vai ficar muito bem na fita ali no Campeonato Brasileiro, e ainda mais agora que o Cruzeiro tá focado ali na Copa Sul-Americana, pode ser campeão da Copa Sul-Americana. O Vasco tá querendo chegar entre os 8 primeiros, porque essa situação esse ano há um indicativo que abra até um G9 esse ano aí, tá? Então o Vasco tá muito e sem priorizar. O Vasco não vai priorizar a Copa do Brasil. Tem muita gente achando que o Vasco deveria priorizar, colocar time alternativo. O objetivo do Vasco da Gama, até financeiro, é chegar numa Libertadores das Américas. E para o Vasco chegar, o Vasco tem que fazer essa situação aí de simplesmente colocar aquilo que tem de melhor nas duas competições, né? Nos bastidores do Vasco, muito se falando sobre essa situação do potencial construtivo do estádio de São Januário. A gente vai aguardar o Pedrinho se posicionar. O Pedrinho precisa se posicionar sobre esse assunto. Tem muitos jornalistas falando demais, assim como essa situação da recuperação judicial aí do Gigante da Colina. É o Vasco que vai apresentar um plano aí à Justiça do Estado do Rio de Janeiro para poder fazer essa recuperação judicial, pois o Vasco não está dando conta aí de pagar o regime centralizado de execução. Espero que essa situação não seja uma forçada de barra para vender o futebol do Vasco aí mais cedo. Então o dia foi agitado, vamos pensar no jogo aí, que essa rodada já começou, com destaque aí para o Corinthians, que ganhou, né, do Vitória, aplicou uma goleada, o Corinthians crescendo muito com o Ramon Dias aí, e a gente está até ligado nessa situação de Copa do Brasil, perfeito? Muito obrigado pela atenção, Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu!